A lei cósmica da unidade na diversidade. O universo é um sistema organizado. A primeira lei do cosmos é a lei da unidade na diversidade, que pode ser formulada na seguinte maneira: o cosmos é um sistema organizado de partes correlatas e coordenadas que, em tal combinação, formam uma verdadeira unidade. Em linguagem filosófica, um sistema é definido como um conjunto de objetos ordenados ou existentes num contexto de subordinação, dependência e conexão regulares. Considera-se também que configura um todo ou uma unidade completa. A palavra organizado significa ordenado ou constituído de partes interdependentes, cada qual com uma função especial no que diz respeito ao todo. O fato de o cosmos ser visto como um sistema organizado está explícito no significado mesmo do termo cosmos, aplicado ao conceito de natureza, ou da unidade das coisas naturais, consideradas como um sistema existente que avança, sob os ditames da lei e da ordem. O universo das coisas e atividades naturais chegou até mesmo a ser considerado como um verdadeiro sistema. Todo o pensamento filosófico e científico moderno está em consonância com esse postulado na unidade e na diversidade. De fato, todo raciocínio científico verdadeiro tem por base essa concepção fundamental, e seria impossível na ausência dela. As doutrinas esotéricas do Oriente sempre se mantiveram fiéis a essa verdade, como se pôde inferir de uma afirmação de Helena Blavatsky, a mais abrangente divulgadora desses preceitos, para quem a primeira lei da natureza é a uniformidade na diversidade. A Doutrina Secreta, volume 2. O professor Borne Park Bowney, em um de seus vários livros, diz: o fato de as coisas formarem um sistema e de esse sistema ser uno é a mais profunda convicção da inteligência reflexiva e constitui o supremo pressuposto do conhecimento organizado. Dentro desse sistema, todas as coisas são determinadas em relações mútuas, de modo que cada coisa está onde está, e é o que é por conta de sua relação com o todo. Esta é uma afirmação precisa do moderno pensamento científico-filosófico sobre o tema. O conhecimento do predomínio universal da correlação e coordenação entre as coisas naturais torna-se essa conclusão inevitável. Até as informações mais recentes sobre os cálculos de Einstein a respeito do campo unificado do cosmos, de um ponto de vista puramente matemático, são consideradas de pleno acordo com esse conceito geral da unidade na diversidade. O consenso do moderno pensamento científico e filosófico sobre essa questão específica é habilmente formulado nas palavras de Nicholas Murray Butler, presidente da Universidade de Columbia, uma das maiores autoridades do assunto. O professor Murray diz: a mente agora percebe que tudo está em relação com todas as outras coisas e que as relações são de enorme importância. Na verdade, percebe que elas estão no controle. O almeiro, longe de ser uma unidade simples e única, é hoje conhecido como uma forma orgânica de ser uma cogéria de células, de átomos de carbono, de oxigênio, de hidrogênio, nenhum dos quais pode ser visto pelo olho humano sem o uso dos mais sofisticados instrumentos, muito menos pela mente humana, totalmente despreparadas para tanto. Uma maçã que cai não mais sugere simplesmente a satisfação de um apetite. Sua queda ilustra as leis que ligam o universo numa unidade coerente. Agora se percebe que nenhum objeto é independente. Eles são dependentes entre si, e dependência e relatividade constituem o princípio controlador do universo.
Sob a orientação de Newton, reforçada pela descoberta de um Helmholtz e um Kelvin, essa etapa ou ordenação do conhecimento agora chega ao ponto de afirmar que dependência e relatividade são coisas tão absolutas que, ainda que o mais insignificante dos objetos fossem perturbados em posição ou alterado em sua massa, a borda mais externa do universo material seria afetada por esses processos. E também em termos de mensuração, caso nossos instrumentos dessem conta desse trabalho. Philosophy de Nicholas Murray Bartley, de Columbia University Press, Nova York. Em nosso exame dessa lei cósmica fundamental, achamos por bem fracionar e separar o tema geral em várias subdivisões especiais. Daí decorrem os vários subtítulos importantes que virão a seguir. Composição. Tudo é constituído de partes. Essa afirmação geral do princípio da composição, que gera um importante aspecto da lei cósmica da unidade na diversidade, é anunciada no parágrafo seguinte. Toda e cada coisa no cosmos é formada por elementos componentes que, em certas combinações particulares, faz de cada uma dessas coisas exatamente o que ela é, tornando-a diferente de todas as demais, e assim serve para determinar sua natureza particular. Aqui o termo componente significa que serve para, ou ajuda a formar, que compõe, que constitui, constituinte, etc. O termo elemento, como aqui o empregamos, significa uma das partes essenciais, ou princípios fundamentais que constituem qualquer coisa, ou sobre os quais seu caráter, sua constituição ou individualidade se baseia. O postulado do princípio da composição aparece em muitos dos mais antigos preceitos filosóficos, tanto exotéricos como esotéricos, o que é particularmente verdadeiro no caso do sistema filosófico da Grécia e da Índia antigas. Isso foi enfatizado pela importância atribuída aos infinitos debates sobre a relação existente entre as substâncias hipotéticas das coisas e seus atributos, tidos como inerentes a elas. Essas discussões foram igualmente manifestadas nas filosofias do mundo ocidental em períodos posteriores, chegando mesmo a persistir em alguns círculos atuais. Em especial, o tema da composição era considerado e ensinado na primitiva filosofia budista. No pensamento budista, porém, o tema de substâncias hipotéticas com os atributos intrínsecos era tacitamente ignorado ou categoricamente negado. Para os budistas em geral, a composição em si era vista como a explicação suficiente do caráter de todas as coisas com características de fenômeno. Considerava-se que esse caráter fosse unicamente uma síntese do componente físico e das qualidades mentais das coisas em questão. No Ocidente, a concepção científico-filosófica moderna segue muito de perto a tendência assim estabelecida pelos antigos budistas, como veremos mais adiante. A essência do pensamento budista característico sobre esse assunto pode ser inferida com base nas seguintes referências a esse respeito e nas citações de escritores sobre o tema. Por exemplo, a citação de um verbete enciclopédico sobre o budismo, de autoria de Thomas Williams Rhys-Davids, que afirma a concepção budista das qualidades componentes, como vemos a seguir. Mesmo na classe inferior das coisas encontramos em cada indivíduo forma e qualidades materiais. Em sua classe superior há também uma contínua série ascendente de qualidades mentais. O que forma o indivíduo é a união dessas qualidades. Portanto, cada pessoa, coisa ou divindade é um agregado, um composto, e, em cada um desses indivíduos, sem nenhuma exceção, a relação de suas partes componentes está em permanente mudança e nunca é a mesma coisa por dois momentos consecutivos. Segue-se daí
que tão logo a separação e a individualidade têm início, também começa a dissolução e a desintegração. Não pode haver nenhuma individualidade sem um conjunto. Não pode haver nenhum conjunto sem nenhum tornar-se. Não pode haver nenhum tornar-se sem um diferenciar-se. E não pode haver nenhum diferenciar-se sem uma dissolução, um aniquilamento, que mais cedo ou mais tarde será inevitavelmente completo. Enciclopédia Britânica Verbete sobre Budismo. De acordo com essa classificação budista, o homem, a mente, o corpo e até o que chamamos de alma pessoal nada mais são além de grupos de atributos ou skandhas, efêmeros, fugaz e destinado a desaparecer com o tempo. Contudo, para evitar mal-entendidos a esse respeito, convém notar que a escola Mahayana de budismo, assim como a forma mais elevada de brahmanismo, postula a presença de alguma coisa superior, uma centelha da chama divina, que não é corpo nem mente, nem mesmo alma pessoal, mas puro espírito, que não é um skandha. Essa centelha do infinito é considerada imutável, eterna e indivisível. Nessa filosofia é o verdadeiro eu transcendente. Apesar de extremamente importante, essa distinção não faz parte da presente abordagem, e só a mencionamos aqui para evitar mal-entendidos. Os skandhas, ou agregados de atributos, só se ligam às formas fenomênicas e não àquilo que necessariamente as transcende. Além disso, o budismo sustenta que a diferença no caráter das coisas naturais ou das pessoas não depende apenas do caráter dos seus elementos componentes. Há que levar em consideração a combinação ou ordenamento desses fatores componentes na constituição das coisas ou pessoas em questão. Não só o que é incorporado nessa maneira, mas também como se dá esse processo na composição. Essa última fase do pensamento budista sobre o assunto é plenamente sustentada pelos preceitos científicos filosóficos modernos. Por exemplo, o que veremos a seguir. Dos menos de 100 elementos químicos reconhecidos pela ciência moderna, pode derivar, e realmente deriva, um vasto número de tipos particulares de coisas materiais. Isso é possibilitado pelo número quase infinito de combinações ou ordenamento de átomos desses respectivos elementos. Esses próprios átomos são produzidos pelas inúmeras combinações e ordenamento de apenas 2 tipos de elétrons. A grande variedade das formas e elementos distintos de matérias resultantes, portanto, dessas combinações e associações eletrônicas. Assim também, a partir de um número comparativamente limitado de capacidades mentais básicas, produz e manifesta-se uma possível e quase ilimitada variedade de estados e formas mentais. Como nunca há 2 coisas ou pessoas exatamente iguais em nenhuma particularidade, segue-se que a combinação e o ordenamento específico de seus respectivos elementos componentes desempenham um importante papel na determinação dos respectivos caracteres. A partir de um número relativamente menor desses fatores, muitos desses ordenamentos ou combinações são possíveis. Praticamente uma possibilidade infinita está sempre presente na natureza, como afirma o pensamento moderno sobre o assunto. Uma das favoritas dentre as ilustrações budistas da lei da composição era aquela de uma carruagem e suas várias partes, rodas, carrocerias, barras, estabilizador, etc., ordenadas segundo uma combinação específica. Se essas partes agregadas fossem removidas, diziam, não havia mais nenhuma carruagem em si. Por outro lado, por si sós, essas partes removidas e separadas não constituem uma carruagem. Só quando são unidas em uma combinação particular é que se tornam uma carruagem.
Se essas partes em uma combinação particular estiverem ausentes, não seria nada além das palavras carruagem. Da mesma maneira, para ilustrar esse ensinamento, os budistas faziam alusão ao rio. Eles ensinavam que um rio é realmente uma combinação de suas partes componentes, a saber, o leito, a margem, a água, etc. Eliminando-se tudo isso, não restará nada além da palavra rio. Eles também poderiam pegar um bolho semelhante à cebola, submeteriam-no ao processo de descascá-lo ou removê-lo suas sucessivas camadas de películas só para descobrir que, no fim, não sobraria nada além da palavra cebola e, possivelmente, seu odor, sendo este, sem dúvida, também um verdadeiro elemento componente. Esses exemplos poderiam não ter fim, com a característica de que o princípio fundamental permaneceria o mesmo. Em nosso moderno pensamento ocidental sobre o assunto, seguimos praticamente a mesma linha de raciocínio. Conhecemos e podemos conhecer qualquer coisa natural somente por meio de um conhecimento de suas qualidades que, em combinação, constituem o caráter particular e respectivo de tal coisa. Em suma, suas características. Cada uma dessas coisas pode ser decomposta em suas características componentes e então novamente sintetizadas na totalidade dessas características. É possível definir corretamente qualquer objeto natural, a não ser mediante uma referência aos seus elementos componentes. Colocando-os de lado, não resta nada que possa ser apreendido pela mente. Na concepção moderna predominante, consideramos que, para afirmar e sustentar a natureza de uma coisa natural dada, é preciso enumerar a lista total de seus elementos ou qualidades componentes, pelo menos na medida em que deles tenhamos conhecimento. A verdadeira coisa em questão e sobre a qual se faz essa tentativa de afirmação é praticamente considerada como a totalidade de suas qualidades componentes previsíveis, conhecidas e desconhecidas. Algumas dessas qualidades, porém, só se manifestaram no passado e outras só existem hoje em estado de latência com a possibilidade de manifestação no futuro. De modo que essa totalidade de qualidades previsíveis se manifeste a qualquer momento dado, não como um todo, mas apenas em parte. Por conseguinte, essa síntese completa das qualidades naturais de uma coisa natural, do ponto de vista moderno predominante, é vista como a verdadeira substância dessa coisa específica. Aqui, porém, é preciso lembrar que qualidades psíquicas ou mentais não são coisas ou entidades estáticas, mas ao contrário, como tudo mais no mundo dos fenômenos, são atividades ou formas de atividade. Consequentemente, segundo essa concepção, uma substância particular não é mais alguma coisa por trás de seus atributos inerentes. Trata-se, ao contrário, da forma sintetizada de ser da qual certos atributos componentes são previsíveis. Em resumo, esta é a concepção científico-filosófica moderna da unidade na diversidade manifesta no caráter de uma coisa natural. Contudo, independentemente das especulações acerca de substâncias hipotéticas, é axiomático que o caráter das coisas naturais é determinado pela presença e pelo poder de suas respectivas qualidades em combinações específicas e relações mútuas. A negação de tal fato é inconcebível à concepção do pensamento moderno. Correlação e coordenação. Tudo depende de muitas outras coisas. O princípio geral da correlação, que constitui um aspecto importante na lei cósmica da unidade na diversidade, pode ser enunciado da seguinte maneira: toda e cada coisa ou acontecimento no cosmos é correlacionado e coordenado com toda e cada outra coisa ou acontecimento de natureza semelhante. Não há absolutamente nada desconexo nessa categoria.
O pensamento bem fundamentado resultará inevitavelmente na informação de que não existe nada de absoluto nos objetos que aparecem num sistema de coisas fundamentais que compõem o cosmos, e que, pelo contrário, tudo que aí parece é relativo. Todo pensamento filosófico antigo e moderno sustenta esse ponto de vista. Como disse bem o professor Butler, já citado aqui, tudo ilustra as leis que ligam o universo em uma unidade coesa. Hoje temos consciência de que nenhum objeto é independente. Cada um depende do outro e, relativamente, a dependência é o fato controlador do universo manifestado. E há também outro que afirma: a separação nada mais é que um mito operacional do universo. A filosofia insiste em que somente a partir de um princípio último do ser é possível postular a absolutidade e que só pode haver um absoluto ou uma absolutidade. Tudo mais é e deve ser relativo e condicionado, além de partes componentes de um sistema interrelacionado de coisas. Essa é a narrativa de toda razão filosófica empregada. O fato de tal absoluto ou absolutidade, o princípio último do ser, está realmente presente e operacional e ser necessário para explicar o cosmos em si, constitui o postulado básico ou pelo menos o pressuposto tácito da maioria das escolas de pensamento filosófico. Na filosofia do absoluto de Herbert Spencer, por exemplo, esse postulado é fortemente enfatizado como uma instância verdadeiramente necessária do ponto de vista lógico. Em nossa opinião, do que foi dito até aqui, entende-se que todos os acontecimentos cósmicos devem ser vistos como relativos. Na verdade, estão incluídos no enunciado geral relativo à correlação. Todo e cada acontecimento está conectado a outros de sua espécie e classe. Disso também decorre que cada declaração de um fato sobre uma coisa relativa é e deve ser simplesmente relativa ou comparativa e não absoluta. Por exemplo, não existe calor ou frio absoluto, nada além de graus relativos e comparativos de temperatura. O mesmo se pode dizer da cor, da beleza, da felicidade e da riqueza. Na verdade, de cada uma dessas características de qualquer coisa no cosmos. Convém ter isso em mente em nossas reflexões. Não é apenas sozinhas que todas as coisas que compõem o cosmos são correlatas. É igualmente verdadeiro que todas as suas atividades são coordenadas. A palavra coordenação significa o estado de ser coordenado, isto é, de existir em condição, movimento e ação comuns, situação em que as coisas separadas se combinam, correlacionam e desfrutam de existência e atividades mútuas e recíprocas. As atividades cósmicas são consideradas como positivamente coordenadas pelo pensamento filosófico e científico. Caso contrário, não existiria nenhum cosmos, isto é, a universalidade das coisas naturais evoluindo sob a lei e a ordem. Do contrário, existiria então apenas uma agregação atabalhoada, a esmo e por mero acaso da atividade desvinculadas e descoordenadas. Diferenciação. Não existem duas coisas exatamente iguais. Como observará, a enunciação da lei cósmica da unidade na diversidade declara que os elementos correlatos e coordenados do sistema cósmico também são diferenciados. O termo diferenciado aplica-se aqui ao estado ou condição de ser distinto, diferente ou dessemelhante de outras coisas. Em nossa afirmação sobre o princípio da composição, verá que essa diferenciação resulta, em grande parte, da composição particular e da inter-relação dos elementos que compõem e organizam a coisa individual em questão. E isso serve para determinar seu caráter no que este se distingue e diferencia de todas as outras coisas individuais.
Aqui, porém, queremos chamar sua atenção para o fato de que essa diferenciação e variação entre coisas é muito mais radical do que geralmente se imagina. De fato, há uma capacidade praticamente infinita para a diferenciação e variação no cosmos. O princípio pode ser formulado na seguinte maneira: no cosmos não existe nada exatamente igual a outra coisa. O cosmos manifesta variedade e diversidade infinitas. Na infinitude prática das formas naturais, por exemplo, nas folhas da relva, nos grãos de areia, nas criaturas vivas de todos os tipos e, na verdade, em todas as formas das coisas naturais, nunca se encontrarão duas formas que sejam precisa e absolutamente semelhantes e idênticas. Existem, sem dúvida, muitos graus de semelhança e conformidade, mas nunca uma similaridade absoluta de caráter ou forma. Na evolução, a variação é um importante fator e elemento. O progresso evolucionário é sempre acompanhado pela variação, às vezes muito acentuada, outras vezes quase imperceptível, mas sempre variação. Por alguma razão, a natureza parece empenhar-se poderosa e constantemente pela variação. Por exemplo, é evidente que ela tem esse objetivo em vista na aparência e evolução dos sexos. Ao assegurar a existência de dois sexos, e não apenas um, mediante o acasalamento de pais e mães, a natureza estimula a variação. A natureza desaprova a consanguinidade muito próxima de animais e a autofecundação de plantas, sendo muito comum que tome precauções bastante complexas contra esta última. Ela tende a eliminar a descendência resultante da miscigenação, decorrente da reprodução cruzada demasiado próxima, tanto de indivíduos quanto de raças. Ela estimula a mistura de diferentes linhagens de muitas maneiras distintas. É evidente que os processos de produzir e manter a variação fazem parte do sistema cósmico de leis. Isso não é e não pode ser o resultado de mero acaso, uma vez que tal coisa não existe. A natureza tem uma infinitude de materiais com que trabalhar, uma infinitude de tipos possíveis que lhe permitem criar formas e com os quais pode produzir variações, consequentemente uma infinitude de formas naturais manifestas. Nunca espere encontrar duas coisas absolutamente semelhantes, idênticas em todas as características, mesmo na infinitude, pois elas jamais serão encontradas. Essa é a narrativa da filosofia e da ciência modernas, e essa narrativa é plena de conformidade com os antigos preceitos esotéricos, conforme o afirma Helena Petrovna Blavatsky na citação a seguir. A natureza enquanto potência criativa é infinita e nenhuma geração de cientistas dedicado à física poderá jamais vangloriar-se de ter exaurido a lista de seus sistemas e métodos, por mais uniformes que sejam as leis subjacentes e seus procedimentos. A Doutrina Secreta, volume 2. Analogia e correspondência. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. A lei cósmica da unidade na diversidade sustenta que um princípio de analogia ou correspondência opera entre os diferentes campos ou planos de existência e atividades do cosmos. Esse princípio da analogia ou correspondência, às vezes tratado como uma lei em si mesma, pode ser formulado da seguinte maneira: as atividades em qualquer plano específico do cosmos têm suas determinadas analogias e correspondências em cada outro desses planos. A ciência física ocidental sempre teve consciência desse princípio, mas seus seguidores empregam-no com muita cautela, devido à possibilidade de erro em sua aplicação equivocada e confusa. Não obstante, algumas das mais brilhantes descobertas da ciência moderna foram feitas mediante uma aplicação de seus princípios gerais, interpretados com inteligência.
em particular no mundo da química e da astronomia, respectivamente, isso é verdadeiro. Em matemática, a aplicação foi bem sucedida em muitos casos. Graças a esse princípio, o homem tem conseguido raciocinar corretamente do conhecido para o desconhecido, na filosofia e na ciência. O poeta nos informa genuinamente que, se soubéssemos tudo sobre florzinha na parede cheia de fendas e rachaduras, também saberíamos tudo sobre todas as coisas existentes no universo. Porém, como a ciência moderna conhece apenas alguns planos de atividade, ela deixa de explicar esse princípio a seus plenos poderes. Para os adeptos e praticantes do esoterismo ou ocultismo, há uma maior explicação possível. Na tradição esotérica, há um reconhecimento da existência de 7 estados da matéria, 7 planos de existência, 7 planos ou campos de consciência. Por conseguinte, um número tão maior de planos sobre os quais esse princípio opera, os acima referidos adeptos podem aplicá-lo em pensamento e investigação. Portanto, segundo as altas autoridades do esoterismo e do ocultismo, estamos justificados ao raciocinarmos por analogia e correspondência, desde as atividades de um plano específico de atividades cósmicas até aquelas de todos os outros planos da existência. Essas atividades, admitem eles, variam quase infinitamente em suas manifestações particulares sobre os diferentes planos da natureza. Alegam, porém, que os princípios essenciais daquelas circunstâncias ou fontes continuam praticamente idênticos. Esse princípio foi enunciado por muitos aforismos e adágios na história da filosofia esotérica, como, por exemplo, o famoso aforismo hermetista: assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima, assim como no microcosmo, também no macrocosmo, etc, etc. Da mesma maneira, no antigo adágio latino, ex uno disse homines, por um se conhece o outro. Um autor ocultista afirmou: esse princípio universal permitiu que o homem removesse os obstáculos que os impede de ver o desconhecido. Seu uso chegou mesmo a rasgar um pedaço do véu de Ísis, o suficiente para revelar uma parte do rosto da própria deusa. O estudo da mônada permite que se conheça o arcano. Dirigindo-se às escolas de ocultismo e esoterismo em geral, Helena Petrovna Blavatsky diz: a segunda lei da natureza é a analogia, a doutrina secreta volume 2. E novamente, a analogia é a lei dominante na natureza, o único e verdadeiro fio de Ariadne que pode nos conduzir pelos caminhos inextricáveis de seu domínio, até seus mistérios primitivos e derradeiros. Ibid, volume 2. Na verdade, porém, a mesma autoridade nos adverte que, na ciência oculta, essa analogia é a primeira e mais importante chave da física cósmica, mas é preciso estudá-la em seus mínimos detalhes e analisá-la 7 vezes antes de consegui-la entendê-la. A filosofia oculta é a única ciência capaz de ensiná-la. Ibid, volume 1. Por último, Evelyn Underhill, uma escritora de autoridade irrefutável sobre o tema do misticismo, afirma: segundo Eliphas Levi, a analogia é a chave de todos os segredos da natureza. O argumento fundamentado na analogia é levado pelos ocultistas a profundidades que dificilmente poderíamos expor neste espaço. Armados com seu archote, eles exploram os mistérios mais sombrios e terríveis da vida, e não hesitam em lançar as sombras grotescas desses mistérios sobre o mundo invisível. O princípio da correspondência é sem dúvida profundo, na medida em que funciona dentro de limites. Esse princípio foi admitido no sistema da Cabala, ainda que esse ardiloso sistema estivesse longe de atribuir-lhe a importância que tem na ciência hermetista.
Boehm e Swedenborg tiraram bons proveitos desse método ao apresentarem suas instituições ao mundo. O sistema também é implicitamente reconhecido por pensadores de um grande número de outras escolas. Sua influência permeia os melhores períodos da literatura. Diz Halitz em seu artigo English Novelist: a percepção intuitiva das analogias ocultas das coisas, ou como podemos chamá-la, seu instinto da imaginação, talvez seja o que manifesta o caráter do gênio nas produções artísticas, mais que qualquer outras circunstâncias. Todavia, para concluir, lembraríamos ao leitor que, nas palavras de James Ward, a analogia do modo como a conhecemos é uma boa serva, mas uma mestra inepta, pois quando mestra, atua mais no sentido de cegar do que anteriormente havia se empenhado em iluminar. Para conseguir aplicar a analogia e a correspondência com eficiência e segurança, é preciso ter um histórico de entendimento e inteligência. Não se trata de uma brincadeira inocente.